complexo. Então, eu quero compartilhar com vocês, de todas as maneiras que eu puder, por que a gente trata dessa forma, quais são os casos que a gente trata dessa forma e por que a gente não acha mais complexo, né? Felizmente, mais ou menos 10 anos atrás, ou talvez mais um pouco, eu comecei a associar os protratores mandibulares exclusivamente com o sistema Damon, e aí a gente teve grandes vantagens, grandes benefícios e aumento do conforto, né? Então, eu resolvi falar hoje sobre a associação dos protratores mandibulares com o sistema Damon, porque, obviamente, nós temos grandes vantagens, né? Vou falar um pouco de mim, não gosto muito de falar de mim, como eu disse para o Carlos, eu sou meio pangaré da roça, não gosto muito de aparecer, ainda mais falar de mim. Mas como é meio protocolo, né? Eu sou mestre especialista em ortodontia e fellow da World Federation já há muitos anos. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe Ormco. Eu considero, talvez, o maior passo profissional que eu dei até hoje na minha vida. Eu trabalhei com várias técnicas, comecei com Edgewise convencional, depois Andrews, Ross, Ricketts, MBT, um pouco de Burston, tudo ao mesmo tempo. E quando eu encontrei o sistema Damon, eu vi tudo ao mesmo tempo, de uma forma inteligente e moderna, utilizando material de alta tecnologia. Então, eu acho que foi um grande passo na minha vida, e aqui, mais uma vez, eu não vou me cansar de agradecer ao Carlos por ter trazido tantos expoentes da ortodontia mundial que são totalmente vinculados com a Ormco, né? Hisham Badawi, Chris Chang, Stuart Frost, foram inúmeros, todos em português traduzidos de uma forma muito confortável em São Paulo. Então, eu vou eternamente te agradecer por isso, porque eu evolui muito como profissional depois que eu comecei a trabalhar com o sistema Damon, e hoje é uma das coisas que eu tenho orgulho de fazer parte desse time da Ormco, que sempre me trata muito bem, né? Sou coordenador e professor do Instituto BioOrto em Belo Horizonte. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada São João del Rei. Hoje eu não estou em São João del Rei, estou numa cidade chamada Prados, que eu tenho aqui meu recanto de estudo, então toda vez que eu vou estudar eu venho para cá, mas eu nasci em São João del Rei, sou de São João del Rei, meio que me considero de Prados, são cidades muito pequenas, mas trabalhei a vida toda em Belo Horizonte, também dei aula em Belo Horizonte, dou aula até hoje, né? Então, eu acho interessante porque eu consegui conciliar os dois mundos, né? É uma cidade muito grande, de pessoas com poder aquisitivo alto e, ao mesmo tempo, cidade pequena com pessoas com poder aquisitivo baixo. Eu acho que isso me fez crescer muito, porque eu acabei me virando como ortodontista, porque há 20 e tantos anos atrás nem protético a gente tinha aqui. Então, eu mesmo fazia meus aparelhos, né? Me tornei professor já há muitos anos também, já formei mais de 200 alunos como graduação e pós-graduação, isso é uma coisa que eu tenho um certo orgulho, né? Palestras nacionais e também internacionais, tive a oportunidade de apresentar casos clínicos num congresso interessantíssimo em Las Vegas, em 2015, né? Junto com John Voudouris, que é um expoente da área. Então, são coisas que realmente eu acho que sempre ajudaram a elevar a minha ortodontia em si, a minha profissão, né? E me deixar feliz com o que eu faço e fazer com que isso se tornasse sempre cada vez mais divertido, como o Carlos disse. Eu acho que tudo tem que ser feito quando é divertido, né? Nos últimos 5 anos, a gente publicou 11 artigos relacionados com o tema da aula de hoje, né? Aparelhos autoligáveis e protratores mandibulares. Então, eu tenho uma vida muito intensa, acadêmica também, além de clínica, né? Eu desenvolvi um aparelho, sou dono da patente do Cian, que é um protrator mandibular, que a gente chama de sistema Itaboraí de avanço mandibular, e realmente é um sistema que mudou a minha vida, fez diferença na minha vida e na vida dos meus alunos, né? A gente já disponibilizou mais de 2.000 peças dessas pelo Brasil afora, né? Também tem uma patente de um disjuntor chamado DAF, disjuntor de abertura e fechamento em Itaboraí, mas é outro tema, numa outra ocasião talvez a gente possa falar sobre isso, né? E agora, recentemente, a gente criou um curso online de protratores mandibulares. Por quê? É uma forma de tratamento considerada extremamente difícil. Eu vejo que as pessoas não dominam, às vezes elas fazem um curso que a gente tem presencial, mas
querem às vezes até repetir o curso, ou querem ter um material, e eu acho que as pessoas realmente precisam ter material. Eu, quando eu ia em congresso, eu sempre queria ter a aula de novo, ou filmar, ou fotografar, e nunca era permitido. Então, eu acho que essa tecnologia nova vai vir para nos auxiliar e para consolidar certos conceitos, especialmente os mais complexos. Então, a gente criou um curso online de protratores mandibulares, onde a gente fala tudo sobre protratores mandibulares, porque é uma forma de terapia considerada difícil, mas as pessoas precisam, então, ver, rever, estudar e ter o material nas mãos o tempo que for preciso. Nós temos uma lista de espera sobre isso, e eu tenho aqui um QR Code no meio da palestra. Quem tiver interesse vai entrar num grupo de WhatsApp para que receba as informações e a gente possa disponibilizar esse curso. Tá? Também foram mais de 300 alunos que já fizeram esse curso presencial. Eu fiz muitos anos pelo Nordeste, também na Ormco em São Paulo, em Campinas, aqui em Belo Horizonte. Então, muitas pessoas já fizeram esse nosso curso presencial e agora eu transformo esse curso online, especialmente por toda a situação que nós estamos vivendo, como o Carlos disse, né? Foi uma coisa que acabou, já estava em percurso de evolução e acabou evoluindo de uma forma dramática, né? Os cursos passarem a ser online, que é muito confortável, vamos e venhamos, né? Nós vamos, de forma geral, o tema da minha palestra é Associação de Forças Leves do Sistema Damon e Protratores Mandibulares no tratamento da maloclusão de classe 2. De forma geral, eu dividi a aula assim, eu vou apresentar 2 casos clínicos, eu ia colocar só um, eu até peço desculpa, espero que eu não seja enfadonho para vocês, a aula deve durar aí 1h20, 1h30, mais ou menos, talvez um pouquinho menos, eu espero, porque eu ia colocar um caso clínico só. E às vezes eu tenho uma certa dificuldade de apresentar o caso clínico sem fazer com que ele seja interessante. Eu acho que a gente precisa sempre associar a teoria com prática para frisar e as coisas realmente fazerem sentido. Então eu resolvi colocar 2 casos clínicos para fazer um paralelo de um tratamento com elásticos de classe 2 e um tratamento com protrator mandibular, né? Vou recapitular quais são as formas que nós, como ortodontistas, temos para tratar as más oclusões de classe 2, frisar a importância das forças leves nas expansões transversais. Aí entra o sistema Damon, que é imbatível nessa temática, né? E o paralelo, então, dos elásticos de classe 2 com protratores mandibulares. Quais são as situações que eu devo tratar com elástico de classe 2 e os cuidados que eu preciso ter? Quais são as situações que eu posso tratar e devo tratar com protrator mandibular e os cuidados que eu devo ter, né? Então, vou apresentar, ao final, um caso de classe 2 tratado com elástico e um caso de classe 2 tratado com protrator mandibular. Ok? Como eu disse para vocês, eu sou meio pangaré da roça, então agora que eu estou começando a querer dar as caras, e eu tenho uma casuística fora do comum para compartilhar, segurei isso por muito tempo, porque eu realmente sou meio tímido e preciso de todo um processo para liberação de imagens dos pacientes, mas agora não tem jeito, a gente não tem como evitar isso. Então, gostaria que vocês me dessem o prazer de me seguirem no Instagram, para que a gente pudesse dividir alguns casos clínicos, que de agora em diante a gente vai começar a colocar muitos casos clínicos no Instagram, ok? Então, quem tiver interesse de dar uma pegadinha lá no nosso Instagram, o QR Code facilita, tá? Bom, vamos a um caso clínico. Como você trataria este caso? Vamos avaliar essa paciente. Essa paciente apresenta uma face no frontal normal, uma linha de sorriso sutilmente alta, denotando um pouquinho de sorriso gengival, incisivos laterais conoides e o perfil. No perfil a gente vê uma boa alinhamento pescoço, o sulco mentolabial não é pronunciado e o ângulo nasolabial não é tão fechado, que são características de pacientes que apresentam retrusão mandibular. Então, quer dizer, se essa paciente tem um ângulo nasolabial relativamente bom e uma boa alinhamento pescoço, eu posso tratá-la com elásticos de classe 2? Sim. Eu posso tratá-la também com um protrator mandibular? Sim. Bom, se eu posso tratar com protrator mandibular ou com elástico de classe 2, se eu tenho nas minhas mãos
a alta tecnologia do sistema autoligável de excelente qualidade, que é o sistema Damon, que reduz o atrito, eu posso lançar a mão do uso de elásticos de classe 2, porque é mais fácil, né? E se é mais fácil, é interessante para mim, é interessante para o paciente. Ela tem uma classe 2, subdivisão do lado direito, 3/4 de classe 2. Uma bela sobremordida e os incisivos laterais conoides. Então vamos começar a entender quais são os problemas para que isso nos remeta ao nosso plano de tratamento. Bom, agora eu tenho um outro paciente. Numa vista frontal, eu percebo um pouquinho de assimetria facial, a tendência da mandíbula desviada para a esquerda, né? Muito pouco lábio, muito pouco vermelhão aparecendo, né? Não é porque ele é homem que eu tenho que esconder os lábios, porque isso é uma coisa fundamental. É padrão de beleza, todas as evidências científicas mostram isso. As pessoas precisam mostrar o vermelhão labial, especialmente as mulheres, porque é muito importante ter lábio para passar batom. A gente pode parecer que isso é uma bobagem, mas isso é fundamental para uma mulher. Mas não é porque ele é um homem que eu vou condená-lo a manter o lábio totalmente fino como está, né? Eu posso até não mudar nada, mas eu não para melhor, mas eu não posso, em hipótese nenhuma, piorar. Então, esse conceito é importante. Como é que eu vou tratar um paciente com essa face se ele for um paciente classe 2? Se eu avaliar o perfil, o que eu vejo? Eu vejo um ângulo nasolabial aberto que me remete a uma maxila retruída. E ele é classe 2, então se ele tem a maxila retruída, ele tem a mandíbula muito retruída. Eu consigo perceber também um sulco mentolabial pronunciado. Porém, ele tem muito mento. Por isso que eu resolvi colocar esse caso. Porque esse caso é um pouco delicado. Pensa bem, como é que eu vou tratar um paciente como esse? Vai imaginando essa face para a gente imaginar qual é o plano de tratamento para esse paciente. Eu tenho mesmo sintoma de má oclusão. 3/4 de classe 2 de canino, sendo que no molar é uma classe 2 completa. E os incisivos muito inclinados para a lingual, além dos incisivos laterais terem um aspecto de conoide. Então são 2 casos com aspectos clínicos muito parecidos, mas com comportamento facial completamente diferente. Então eu não posso tratá-los da mesma maneira. Porque se eu tratá-los da mesma maneira, de uma forma simples, isso se chama conveniência técnica. E eu não devo fazer isso. Eu devo fazer o que precisa ser feito. E quem determina o que precisa ser feito é a face do paciente, e não a minha predileção técnica, né? Vamos recapitular como é que nós, ortodontistas, podemos tratar as más oclusões de classe 2. Né? Eu tenho aqui 3/4 de classe 2, meia classe 2, meia classe 2 e meia classe 2. Então, são sintomas semelhantes de uma mesma má oclusão, porém, com um comportamento facial completamente diferente. Nessa primeira paciente, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho uma face harmoniosa. Se essa face é harmoniosa, eu posso lançar mão do uso de elásticos de classe 2, perfeitamente. Bom, agora, esse já é um paciente diferente. Eu não devo convidar os dentes superiores a se distalizarem, porque já está para trás. Então, eu devo convidar o rebordo inferior a se anteriorizar. E aí eu não consigo fazer isso se não for com um protrator mandibular, né? Mas veja que esse paciente, ele tem queixo, ele tem muito mento. Então, eu tenho que jogar esse rebordo para frente sem grandes impactos na face, de forma que eu jogue muito o queixo para frente. Isso aqui precisa ser compreendido. Bom, aí está indicado um protrator flexível. Um protrator flexível é um protrator que apresenta molas no seu interior, né? Então, quais são as indicações para um protrator flexível? Quando você deve convidar o rebordo a se anteriorizar e não o ponto P. E isso faz diferença. Diferente desse paciente, que tem um alinhamento pescoço muito curta, o ângulo da linha do mento com o pescoço muito abertos. Então, na verdade, esse é um paciente cirúrgico. Agora, se ele não quer ou não pode submeter uma cirurgia ortognática, eu tenho que ter uma ferramenta honesta para tratar um paciente como esse. Eu não posso distalizar os dentes superiores em hipótese nenhuma, com nada. Nem com parafuso, nem com elástico, muito menos com extração. Então, ou é cirúrgico, ou eu tenho que usar um protrator mandibular. E aí, eu tenho que lançar mão de um protrator rígido,
que é um protrator que não apresenta molas no seu interior, ok? Essa paciente, ela é ainda mais grave, porque ela praticamente não tem o ângulo da linha do mento com o pescoço, a linha mento-pescoço extremamente curta e um ângulo nasolabial muito aberto. Então, é uma paciente cirúrgica. Mas se ela não quer ou não pode se submeter a uma cirurgia ortognática, como é que eu vou tratar? Então, esse terceiro paciente e a quarta paciente são os pacientes mais negligenciados da ortodontia. Eu incluo também o paciente número 2, mas o 3 e o 4 especialmente são os mais negligenciados da ortodontia. E nós temos que ter uma ferramenta honesta para tratar esses pacientes. Então, nesse caso dessa paciente especificamente, eu não só tenho que usar um protrator rígido, como não posso permitir que os incisivos inclinem para vestibular. Absolutamente nada. Sendo assim, a gente associa com os mini parafusos ortodônticos. Então, veja bem que a gente já está falando aqui da utilização de 3 das 6 grandes evoluções do século XXI na ortodontia. Aparelhos autoligáveis, protratores mandibulares para o tratamento da classe 2 e mini parafusos ortodônticos. Então, é a tecnologia estando presente no nosso cotidiano, né, ortodôntico. Agora, também precisa entender qual é o meu limite. Eu consigo resolver um caso como esse? Essa já é uma paciente de extrema gravidade. Então, essa paciente é cirúrgica. Essa paciente é cirúrgica em qualquer circunstância. Se ela não quer fazer cirurgia ortognática, a gente não deveria se atrever a usar um protrator mandibular, porque o impacto facial seria praticamente zero e a gente talvez nem conseguisse ter grande estabilidade nos resultados. E, finalmente, só lançar mão dos mini parafusos ortodônticos, travou, para pacientes que apresentem protrusão de maxila. E guardem isso, isso está muito relacionado com a raça. Os pacientes melanodermas e os pacientes xantodermas têm um alto índice de protrusões de maxila. Ao passo que os pacientes leucodermas, que são a grande maioria dos nossos pacientes do Sudeste, eles apresentam um alto índice de retrusão mandibular. E isso é uma verdade do mundo. Nós temos muito mais retrusões mandibulares do que protrusões de maxila, né? Então, nós não temos condições de não saber utilizar um protrator mandibular. Porque, além de ser uma das grandes evoluções do século XXI na ortodontia, tem um impacto clínico muito importante. Nós temos muitos pacientes que se beneficiam do uso de um protrator mandibular. Bom, mas o último exemplo, nós temos um paciente literalmente com uma protrusão de maxila, aí sim estaria bem indicado um mini parafuso ortodôntico interradicular ou um dispositivo de ancoragem temporária, que a gente chama de DAT, né, que são os parafusos na crista infrazigomática. Só um minuto. Então, aí sim, ou a gente lançaria a mão de um parafuso na crista infrazigomática ou entre raízes, ok? Bom, então vamos avaliar esses 2 pacientes propriamente. São pacientes que apresentam a mesma magnitude de maloclusão, mas com um comportamento facial completamente diferente. Eles têm 3/4 de classe 2, mas uma face totalmente diferente. Obviamente, eu preciso tratá-los de forma completamente diferente. Ok? Qual é a importância das forças leves na ortodontia? Às vezes está difícil de passar. Perfeito. Qual a importância das forças leves nas expansões transversais? É muito importante que nós possamos executar expansões transversais nos nossos pacientes. De que forma eu posso fazer isso? Eu posso fazer com uma expansão rápida de maxila, mas eu tenho que respeitar a idade, porque ocorre a sinostose da sutura palatina mediana. Então, assim, hoje em dia, a gente até os 15 anos, no máximo, poderia tentar uma disjunção sem grandes riscos, sem associar com mini parafusos. Dali para frente, a gente já começaria a ter uma certa possibilidade dessa sutura não abrir, né? E aí a gente teria que lançar mão de algumas coisas que são mais invasivas, como, por exemplo, o MARP, que seria associar os disjuntores com mini parafusos ortodônticos. É uma técnica que está muito em voga, é maravilhosa, mas não são todos os pacientes que talvez queiram se submeter a isso. Então, a gente precisa ter uma carta na manga. Qual é a carta na manga que nós temos? Um aparelho, um sistema que me dê
alta capacidade de expansão transversal. E aí não tem para ninguém. É o sistema Damon. Não existe nada que possa fazer uma expansão transversal com tanta qualidade quanto um sistema Damon. Obviamente, sem a utilização de barra palatina ou de quadrihélice no palato, mas os pacientes não querem mais se submeter a esse tipo de coisa que incomoda. Barra palatina e quadrihélice incomoda a língua, né? Então, a gente já vai lançar mão de um protrator mandibular. Se a gente for associar ainda uma barra palatina ou um quadrihélice, talvez o paciente não queira fazer esse tipo de tratamento. Bom, sobre as expansões transversais, mais uma vez eu agradeço a Órmico, o Carlos, por terem trazido o Hicham Badawi por várias vezes aqui no Brasil, que foi, eu acho, que a pessoa que deu um start diferente na ortodontia mundial e mais propriamente no sistema Damon, né? Quando ele fez o trabalho dele utilizando transdutores de força de eixos múltiplos para identificar os momentos de forças ortodônticas. Isso foi fantástico, ele publicou em 2009 e ele concluiu que o sistema de aparelhos autoligáveis Damon, ele apresenta menores forças indesejáveis, ao passo que os sistemas convencionais ou autoligáveis ativos apresentam um maior índice de forças indesejáveis. Então, eu preciso entender o que eu quero. Eu quero um sistema que me ajuda mais do que me atrapalha ou me atrapalha mais do que me ajuda? Então, se eu souber lidar com as forças e eu souber lidar com o binding e com o knotting, eu só tenho vantagens no meu sistema. Eu preciso saber lidar com isso, né? Então, o Hicham Badawi, ele conseguiu mostrar para nós que é fundamental a gente determinar quantos gramas de força está no meu sistema. Essa é a máquina Olsen, que ele desenvolveu na Universidade de Alberta, e a partir daí ele publicou a tese de doutorado dele no American Journal, e que para mim foi uma grande revolução na ortodontia, né? Outro trabalho fantástico foi um trabalho que é um estudo medindo a pressão na linha média do lábio usando o transdutor de força. E as forças encontradas variam entre 45 a 50 gramas. Então, nós precisamos entender que os lábios funcionam como um escudo para evitar vestibularização. Mas isso só vai acontecer se nós respeitarmos esse limite de 45 a 50 gramas no máximo. E como é que a gente faz isso, né? Esse, então, é o trabalho que relata isso. Eu acho isso bastante interessante, porque nos responde a uma pergunta: por que eu devo usar um sistema mais caro do que outros sistemas, que é o sistema Damon? Por quê? Porque é um sistema de altíssima tecnologia que respeita forças baixíssimas. E eu só vou produzir expansão transversal antes de vestibularização se eu estiver diante de uma ferramenta com alta tecnologia, que seria o sistema Damon. E ainda por cima, se eu souber respeitar o binding e o knotting. Eu não posso abusar desse limite de 45 a 50 gramas de força. Aqui a gente percebe os resultados do Hicham Badawi, onde a gente vê no sistema convencional dispensando 204 gramas de força no canino, ao passo que apenas 12 num sistema autoligável passivo Damon. A diferença é muito grande, né? Então, o que é o resultado final de uma força excessiva? Protrusão. Por isso que os ortodontistas faziam dobra distal. Porque se você faz dobra distal, evita a vestibularização. Em compensação, também evita a expansão transversal, que é bem-vinda em 70% dos nossos casos. Então, nós não podemos fazer dobra distal, devemos deixar o sistema livre para que ocorra uma expansão transversal. Mas eu preciso saber lidar com isso. Eu não consigo isso no sistema ativo e não consigo isso num sistema passivo de baixa qualidade. Eu preciso de um fio de excepcional qualidade. E aí entra a Órmico novamente, que é o melhor fio do mundo. O Copenhagen da Órmico é o melhor fio que existe no mundo. Bom, sabendo disso, se eu agora me dei conta que preciso usar um sistema de alta qualidade, que é o sistema Damon, agora eu tenho que saber lidar com ele, né? Então eu tenho que entender que o meu limite tem que ficar em torno de 45 a 50 gramas de força na região anterior, né? Então tem que saber trabalhar com isso. Aqui o Hicham Badawi mostra de forma brilhante, fascinante,
a comparação das setas e os vetores para onde caminham os dentes numa mesma maloclusão, medida na mesma máquina, com um sistema convencional com elásticos do lado esquerdo e um sistema Damon sem elásticos, apenas com o bracket com tampa de alta qualidade do sistema Damon, mostrando forças completamente diferentes, que obviamente geram efeitos diferentes. E nós precisamos entender isso, né? Portanto, nós precisamos sempre lembrar que temos que manter um nível baixo de força, entre 45 e 50 gramas na região anterior, né? Por exemplo, o que vocês acham deste apinhamento? É um apinhamento grande? Quantos milímetros de apinhamento tem esse paciente? Esse paciente apresenta em torno de 5 milímetros de apinhamento? É um apinhamento grande? É um apinhamento respeitável. Bom, prestem bastante atenção no que a gente fez nos dentes 32, 31 e 41. Nós não colamos o bracket no primeiro momento. Nós colamos os chamados baby eyelets, ou botões de dentes inclusos. Para quê? Para evitar o notching e evitar o binding. Então, quando eu aumento a distância entre brackets, eu reduzo dramaticamente a quantidade de força. E se eu reduzo a quantidade de força, eu induzo expansão transversal antes de vestibularização. Porque eu não quero vestibularização na grande maioria dos casos. Se eu não quero vestibularização, por que eu vou produzir? Porque depois eu acabo tendo que fazer stripping nos dentes, ou IPR, como hoje é chamado, e depois puxar os dentes para trás. Quer dizer, eu estou criando um problema para depois eu ter que consertar. Quem falava isso era o Burston, que a ortodontia com forças pesadas, ela levava 50% do tempo para tratar o problema e 50% do tempo para corrigir as bobagens que ela mesma criou. Então, nós não podemos criar bobagem, né? Basta que eu respeite 45 a 50 gramas de força, especialmente na região anterior. Bom, só que esse caso, esse apinhamento não era assim. Esse apinhamento era assim. E olha o que aconteceu. Era de quase 9 para 10 milímetros. É um apinhamento muito respeitável. E isso foi o início. E aqui foi quando o paciente chegou. Ora, será que isso não tem uma grande importância clínica? Eu não tenho dúvida que sim. Mas eu teria conseguido esse resultado se eu tivesse colado todos os brackets? Definitivamente não. E se eu tivesse colocado mola no dente 41? Se eu abusar da força na mola, eu estrago tudo no primeiro momento, na primeira consulta. E eu sempre lembro de uma frase que o Nelson Piquet dizia: você nunca vai ganhar uma corrida na primeira volta, mas você pode perder. Basta você bater na primeira curva. Então, essa é a nossa primeira curva. O momento inicial do caso é fundamental. Eu tenho que respeitar a distância interbrackets. E eu estou falando de aparelho de excelente qualidade, autoligável, passivo, com fio overnight eye. Imagina se a gente estiver falando de outros tipos de tecnologia que são inferiores a essa que nós estamos mostrando. Então, o que realmente eu quero para os meus pacientes? E mais, eu quero gastar tempo para corrigir bobagens que um sistema de baixa qualidade cria? Não, definitivamente não. Veja a capacidade de expansão transversal desse sistema. Por que eu estou falando disso? Porque nós, ortodontistas, precisamos de expansão transversal para quase todas as más oclusões. Classe 1, classe 2 e classe 3. Ela é sempre bem-vinda. A expansão transversal é sempre bem-vinda. Agora, hoje, eu consigo fazer com conforto. Nada no céu da boca, eu não tenho nada no palato. Nem barra palatina, nem disjuntor, nem quadrihélice ou qualquer outro aparelho removível. E nós estamos falando de um apinhamento extremamente severo. Eu tenho a falta de espaço para os 2 caninos superiores. E que com forças leves e fio exclusivamente, a gente consegue expansão de grande magnitude. Para ser sincero, parece que esse paciente fez disjunção. Veja bem, que maxila maravilhosa. Repara. Olha a expansão transversal que a gente conseguiu. E nós não estamos falando de dente deitado para vestibular. Não tem dente deitado para vestibular aqui. É uma expansão lenta, gradativa e de alta qualidade. E tem um impacto clínico incrível. Basta você perguntar para o seu paciente: você quer usar barra palatina, quadrihélice ou você não quer? Quem vai querer? Ninguém quer, né? Bom, aquele era um paciente jovem. Mas é possível acontecer isso num paciente com mais idade? Vamos ver, um paciente de 29 anos. Olha o tamanho da expansão transversal. Um canino inteiro. Mais que um premolar inteiro, no sentido vestibulolingual. Para pensar isso. Quantos milímetros um sistema de alinhador é capaz de expandir? 4.
Se você perguntar para qualquer professor do mundo, ele vai dizer que, de forma, vamos dizer, previsível, 4 milímetros, talvez 5. Quantos milímetros tem um premolar no sentido mesodistal? 7,5. 7,5. E no vestíbulo lingual, quantos milímetros tem um premolar, gente? Nós estamos falando de 10, 12 milímetros. Então, a gente está falando de uma capacidade de expansão transversal 2, 3 vezes maior do que um sistema mais confortável que é um sistema de alinhador. Não que eu seja contra, mas que a gente tem que entender, determinar bem a doença e dosar bem o remédio. Será que eu posso lançar mão de um alinhador quando eu preciso de uma expansão maior do que 4 milímetros? Então, nós precisamos pensar isso. O dentista sou eu, né? Eu que determino qual é o remédio que eu vou dosar para o meu paciente, né? Olha essa capacidade de expansão transversal, mais que um premolar. E é um paciente de 29 anos, aqui no primeiro molar inteiro. Isso é de grande magnitude, isso tem um impacto clínico incrível, né? Então, agora vamos aumentar a idade, 49 anos de idade. Olha a capacidade de expansão transversal, olha a quetresia curiosa. Olha como é que o sistema é capaz de me dar exatamente o que eu preciso, sem grandes agressões. Esse caso e o caso anterior, eu acho que grande parte dos ortodontistas hoje indicariam tratar com MARP. Mas se eu posso fazer isso aqui com estabilidade, será que realmente o paciente quer um MARP? Se nós estamos falando de alinhador hoje, então eu preciso entender quais são as ferramentas que podem me manter no mercado. Porque eu tenho que lançar mão de parafuso, que é uma grande evolução do século XXI na ortodontia, MARP e etc., ou parafuso IZC, quando eles realmente estão indicados, né? Mas eu tenho que saber como os outros sistemas trabalham, para que eu determine bem a doença e dose bem o remédio. Isso é o que faz diferença num profissional de saúde. É uma pessoa que é capaz de fazer um bom diagnóstico e um bom prognóstico e determinar bem um plano de tratamento, né? Olha essa má oclusão. Nós estamos falando de uma bela classe 3 com uma atresia muito severa na região anterior. E agora caminhando para o fim, com instabilidade, né? O caso está assim, pronto para acabar. Agora, não tenho a foto ainda, mas a gente atendeu essa paciente semana passada, pronto para acabar. E eu não tenho dúvida da estabilidade, né? Se a gente se remeter à literatura, nós vamos ver um trabalho publicado aqui no Brasil, na Dental Press, dizendo que a ocorrência de mordidas cruzadas é na ordem de 20%. 20%. Quer dizer, eu preciso de expansão na ordem de 20%? Não, muito mais. Eu preciso de expansão transversal muito mais do que 20%. É só o índice de mordidas cruzadas. O Tiziano Baccelli, que era um grande pesquisador na Universidade de Florença, ele dizia isso, que nós temos entre 60% a 70% de indicação de expansão maxilar nos nossos pacientes, sejam jovens ou adultos. Quer dizer, 60% a 70% de indicação. Então, para pensar a importância clínica de um sistema que te dá grande capacidade de expansão transversal. Isso né? É de grande importância, né? Bom, o que a literatura diz quando a gente vai se remeter ali à comparação de tratamento com elástico de classe 2 ou protrator mandibular? Bom, aqui nós estaríamos, vamos dizer assim, puxando os dentes superiores para trás, utilizando elástico de classe 2, e com o protrator mandibular nós estaríamos, então, tirando a cabeça da mandíbula da fossa articular, levando em direção à eminência articular e empurrando a mandíbula para frente. É diferente. Não tem o mesmo resultado clínico. Ora, se eu estou diante de um paciente que não aceita jogar os dentes superiores para trás, eu não posso jogar os dentes superiores para trás com nada, nem com extração, nem pensar, nem com parafuso ortodôntico, que está muito em voga, nem com elástico de classe 2. Eu só tendo a indicar um protrator mandibular. Putz, mas eu não sei fazer isso, é difícil. Era difícil. Agora nós vamos ensinar isso online para você ter esse material, para precisar a hora que você quiser. Por quê? Eu reconheço que não é fácil. Eu levei muitos anos para dominar. Mas não é uma coisa para só eu e mais uma dúzia dominar. É para todo mundo, porque isso tem que ser palpável, né? Tem muita gente
trabalhos brilhantes com protratores mandibulares, mas eu dou aula há muito tempo e eu sei que esse é um dos calcanhares de Aquiles dos ortodontistas. Eles acham realmente difícil. Por quê? Porque não tem um material palpável nas mãos para pesquisar o tempo que for preciso. Então, eu acho que aulas gravadas, aulas online, elas têm um impacto muito, muito, muito forte na nossa vida, né? E é uma das formas de contribuição que eu quero dar a partir de agora. Bom, se a gente se remeter à literatura, nós vamos ver um trabalho brilhante publicado no American Journal, que é um dos periódicos, vamos dizer assim, master na nossa área, né? Esse trabalho era um estudo comparativo das alterações esqueléticas em 3D, avaliados em tomografias com IBIM. Não é em radiografia, não é transcraniana, não. É o exame gold standard da nossa área, né? Talvez um dos mais importantes. Outra das grandes evoluções do século XXI na ortodontia. São 6 protratores mandibulares, mini parafusos ortodônticos como dispositivos de ancoragem, aparelhos autoligáveis, tomografias com IBIM, alinhadores ortodônticos e mini placas ortodônticas. Essas 6 grandes evoluções da ortodontia, elas precisam ser dominadas na palma das nossas mãos, para que a gente tenha todas as ferramentas modernas para tratar qualquer tipo de maloclusão. Bom, então vamos fazer uma avaliação desse estudo. Esse estudo comparou um tratamento com o aparelho de Herbst, que é um protrator mandibular, e elásticos de classe 2. E quais foram os resultados? É de se pasmar realmente, mas a gente tem que saber dessas coisas. Veja bem o que um protrator faz. Um protrator, ele translada para a região anterior a fossa e o côndilo, na ordem de 1 milímetro a 2,3 e o côndilo de 0,8 a 1,9, ou seja, nós temos condições de jogar o côndilo em torno de 4 milímetros para frente. Para paciente de retrusão mandibular, que são a grande maioria das más oclusões no mundo, especialmente no Sudeste, é tudo que eu quero. Além do mais, ele tem uma tendência de ter uma maior projeção do ponto B, que é o que eu quero. Eu quero jogar o ponto B para frente, na ordem de 2,6 milímetros. Bom, e o elástico de classe 2? O que um elástico de classe 2 faz? Isso é uma avaliação de tomografia, né? Os elásticos de classe 2 deslocam para trás a fossa e o côndilo. Meu Deus, eu não sabia disso. Pois é, esse trabalho diz isso. Então nós temos que saber. Nós, como especialistas em ortodontia, não temos o direito de não saber essas coisas. Então, existe um deslocamento para posterior, tanto da fossa quanto do côndilo. Eu quero isso? Quando que eu quero isso? Né? Eu só posso aceitar jogar dentes superiores para trás em pacientes com protrusão de maxila. E aí eu chamo mais uma vez a atenção, está muito marcante nos pacientes melanodermas e xantodermas, ok? Mas os leucodermas, eles são disparado, essa maloclusão é disparado a minoria. A grande maioria é por retrusão mandibular. Então, elástico de classe 2, eu só posso fazer o uso do elástico classe 2 se eu estiver diante de um paciente ou com uma classe 2 dentária ou com um pouco de protrusão de maxila, mas com retrusão mandibular, não. Né? Existe uma maior distalização do ponto A. Eu quero distalizar o ponto A em pacientes com retrusão mandibular? Definitivamente não. Né? Olha o nível de imagem que esse trabalho mostra. Né? Aqui à esquerda, o protrator mandibular mostrando o ponto B para frente em todos os exemplos, exceto no C. E os elásticos, sem nenhuma alteração do ponto B. É muita ingenuidade a gente achar que um elástico de classe 2 vai trazer a mandíbula para frente. Jamais ele vai trazer a mandíbula para frente. Ele vai jogar os dentes superiores para trás, porque o osso maxilar é muito poroso. É muito mais fácil jogar os dentes superiores para trás do que trazer a mandíbula para frente com elástico. Né? Então eu tenho que saber o que a minha ferramenta, o que o meu remédio gera no meu paciente. Né? E aí a gente tem que recapitular novamente na literatura o que os pacientes buscam. O que o paciente busca no seu consultório? Um lindo sorriso, mas é evidência científica, e aí eu recapitulo o trabalho de Sheldon Peck e Harvey Peck, clássico, publicado no Engel Orthodontics, já há muito tempo que se espera mostrar mais o vermelhão. O Sheldon Peck explica isso de uma forma assim, que linhas do perfil facial semelhantes são forças coesivas, são forças que se atraem, ao passo que linhas diferentes são forças dispersivas,
são forças que se repelem. Então, quando eu tenho mais o vermelhão dos lábios, eu tenho mais atratividade na face. Né? Então, quer dizer, o paciente não sabe explicar isso, mas nós, como especialistas, temos que entender que é isso que ele busca. Agora, se eu puxar dentes superiores para trás num paciente que tem retrusão mandibular, eu vou chegar a esse resultado final, mostrando mais vermelhão dos lábios? Certamente que não. Né? Então, agora nós, partindo desta introdução, vamos voltar no nosso caso clínico. Como é que a gente pode tratar essa paciente? Eu posso tratar essa paciente com protrator mandibular? Devo. Mas eu posso tratar essa paciente com elástico de classe 2 também? Também. Por quê? Ela tem uma boa alinhamento pescoço, ela não tem o sulco mentolabial pronunciado, o ângulo nasolabial dela não é aberto, ele tende à normalidade. Né? Então, dá para tratar essa paciente com elástico de classe 2 perfeitamente. E ela tem 3/4 de classe 2. Quais são os problemas que ela tem? Ela tem 3/4 de classe 2 do lado direito. Ela tem um desvio da linha mediana sutil para a direita. Isso precisa ser chamado a atenção. Né? Ela tem uma sobremordida incrível. Isso não é um problema para o sistema Damon. Isso é um problema para o sistema de alinhadores. Precisa de bons protocolos para tratar a sobremordida com alinhadores. Com o sistema Damon é tão simples que a gente, né, nem vê aula sobre correção de sobremordida, porque é uma coisa fácil de se conseguir com os levantes de mordida e o nivelamento das arcadas. Né? E ela tem os dentes 12 e 22 conoides. Eu preciso de conceitos para que eu possa dar um sorriso mais bonito para essa moça. Né? Na verdade, uma menina novinha, ela tem 12 anos de idade, nessa fase aqui, 12 para no máximo 13 anos de idade. Ela apresenta, numa vista oclusal, constricção bimaxilar, não muito importante, mais na região de molares e segundos prés, que não é o comum, normalmente é na região de canino e pré, mas ela apresenta na região de molares. E os molares superiores dela são rotados para mesial. Esse é um fator importante. Por quê? Porque se o molar está rotado para mesial, facilita a correção da classe 2. Né? A gente lembra que a antirrotação do sistema Damon é muito poderoso. Então, quando a gente nivela esses dentes, ele já joga o molar para uma posição muito favorável. Tá? Então, é outro ponto que facilita a correção dessa maloclusão. E a gente consegue ver pela vista oclusal o quão conoides são os dentes 12 e 22. Eu preciso tomar atitude para isso também. Bom, como é que eu vou planejar um caso clínico? Eu preciso responder algumas questões muito importantes. Qual é o diagnóstico dessa paciente? Qual é o problema mais relevante? Como devo tratar as classes 2 por classe 2 subdivisão? Classe 2 subdivisão, ela é um pouquinho caixa de marimbondo, nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Mas se a face me permite a correção com elásticos, e especialmente em pacientes jovens, perfeito. Pacientes adultos, eu já preciso tomar cuidado, especialmente se eu estiver diante de retrusão mandibular. Né? Bom, se eu tenho uma paciente com uma maloclusão de classe 2, que eu determinei que não é esquelética, é uma classe 2 dentária, mas é uma classe 2 importante, 3/4, qual é a prescrição ideal para esse caso? Entra novamente a versatilidade do sistema Damon, que apresenta 3 prescrições diferentes para a arcada superior, para que a gente possa driblar os efeitos colaterais da mecânica. Isso é genial. Né? E, finalmente, outra grande versatilidade do sistema Damon são os levantes de mordida, muito bem colocados pelo Damon. Mas onde eu devo colocar os levantes de mordida num paciente classe 2? Na região anterior ou na região posterior? Ou tanto faz? Esses conceitos eu preciso responder. E ainda, como é que eu vou resolver os dentes 12 e 22 conoides? Como eu posso resolver esse problema? Né? Essas respostas eu preciso ter. Né? Então, a primeira, qual é o diagnóstico? É uma classe 2 dentária, ela até pode ser tratada com um protrator mandibular, mas não há necessariamente necessidade. Né? Não há necessidade de se tratar uma classe 2 dentária como essa com um protrator mandibular. Vai bem com elástico de classe 2? Se eu estiver usando um sistema de baixo atrito, entra novamente o sistema Damon na jogada, excelente. Agora como eu faço isso de forma favorável para mim? Como eu consigo lidar com o sistema para que eu não simplesmente saia fazendo aleatoriamente para ver o que vai dar? Que não é assim que faz a ortodontia. Né? Bom, outra questão que eu tenho que responder nessa paciente, qual é a prescrição ideal? Para o uso de elástico de classe 2, eu preciso saber
onde o elástico de classe 2 vai jogar os meus incisivos superiores e os incisivos inferiores. E eu sei que ele vai tender a inclinar os incisivos superiores para lingual e os incisivos inferiores para vestibular. Esse é um sintoma da minha mecânica de elástico de classe 2. Ora, se eu vou tender a inclinar o incisivo superior para trás, eu preciso colocar um torque alto nos incisivos superiores, para que ele se mantenha para frente. E aí eu entro com a prescrição high. Bom, se o elástico de classe 2 tende a inclinar os incisivos inferiores para vestibular, eu não quero isso. Então eu tenho que colocar um torque baixo que resista à tendência de vestibularização causada pelo elástico de classe 2. Então qual é a prescrição que eu vou usar? High, low. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo sistema Damon e mais precisamente o 3MX. Reconheço a nobreza do Damon Q, mas eu gosto muito das prescrições do Damon 3MX. Mas para um paciente como esse, a gente poderia usar o Damon Q? Claro que sim, né? Nesse caso, eu usei o Damon 3MX com a prescrição High, Low. High superior, Low inferior. Seria mais 17 superior e menos 6 inferior. Né? Mas se eu quiser usar o sistema Damon Q, os torques do Damon Q, eu posso usar tanto o mais 22 ou o standard mais 15, aí vai depender um pouco do meu jogo de cintura com o calibre do fio que eu vou estar usando na fase final, dependendo de onde está o incisivo superior no início do tratamento e ao final da mecânica de elástico de classe 2. E também posso usar o low do Damon Q, mas eu tenho que lembrar de uma coisa importante sobre o low do Damon Q. Ele é menos 11, ele é bastante lingual. Né? Para pacientes com fenótipo gengival delicado, que é o tipo 3 e tipo 4, um certo cuidado eu preciso tomar. Então, talvez eu não deva colocar o fio 1925 totalmente, envolvendo praticamente todo o slot, deixando uma folga meio pequena. Né? Dependendo do fenótipo gengival, eu preciso tomar cuidado com o torque nos incisivos inferiores. Né? Bom, em relação aos levantes, onde eu vou colocar os levantes de mordida nessa paciente? De forma geral, a gente deve colocar os levantes de mordida nos pacientes classe 2 na região anterior e não na região posterior, sejam em caninos ou em incisivos, ok? Basicamente, é um assunto muito amplo, né? Mas basicamente reduz a capacidade de rotação da mandíbula para onde eu não quero. E pode me facilitar a rotação da mandíbula no sentido anti-horário, que para o paciente classe 2 é favorável. O raciocínio é o contrário na classe 3, mas é um assunto para outro momento. Né? Então, sempre que possível, eu devo colocar os meus levantes de mordida na região anterior, ou incisivos ou em caninos. Né? A gente tem trabalhado assim. E, finalmente, outra questão que eu preciso responder. Como eu vou resolver os conoides 12 e 22? Né? E aí eu tenho que remeter aos conceitos da estética, né? Eu preciso medir esses dentes em altura e largura. Agora, de repente, se eles estiverem com erro tanto em altura quanto em largura, como é que eu resolvo? Então, primeiro, o ortodontista tem que ter um paquímetro digital. Não dá para medir isso com sonda milimetrada, né? E nem com compasso de lápis, né? Não somos ortodontistas, né? Precisa ter um paquímetro digital. Bom, se o meu conoide está muito debilitado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver qual é a altura do incisivo central, que me apresenta harmonia em altura e largura. Eu posso confirmar isso pela avaliação das proporções áureas, fazendo conta matemática de altura e largura. Né? Mas vamos supor que eu determinei que esse incisivo central tem 10 milímetros de altura. Quanto de altura teria que ter o lateral? 1 milímetro a menos. Meio na incisal ou mais meio na gengival. Né? Existem algumas variações que a gente fala no nosso... Temos várias formas de colagem de acordo com o caso, mas também é outra aula, é um assunto para outro momento. Mas imaginando que esse dente tem 10 milímetros de altura, se eu determinei que o lateral teria que ter 9, que é meio milímetro a menos na incisal e meio milímetro a menos na cervical, pronto, eu já consigo descobrir também a largura. Basta eu colocar dentro das proporções áureas. Ou seja, eu pego os 9 milímetros que eu vou colocar de altura, multiplico por 70%, que é o que está mostrando ali a proporção áurea para o incisivo lateral, que vai dar 6,3 milímetros de largura. Pronto, está determinado. Agora, quando eu determino isso, fica fácil
para que eu possa reconstruir esse dente com resina composta. Então, eu posso moldar o paciente, faço o enceramento, venho com uma muralha de silicona e reconstruo com perfeição, milimetricamente, o tamanho exato que eu quero desse dente. Isso é muito importante para nós no início do tratamento e não no final do tratamento, né? Que é o que a gente fez nessa paciente. Então, determinamos que ela vai ser tratada com elástico de classe 2, a prescrição vai ser high-low e eu já colei os superiores, lembrando que eu preciso intruir um pouco os laterais que estão instruídos. Olha como é que eu coloquei uma forcinha leve, os baby eyelets nos laterais, tendendo a intruir esses dentes para corrigir a arquitetura gengival, e uma molinha com pouca força para ou abrir ou manter o espaço que já está aberto para que eu possa reconstruir com resina num dado momento. Fio Cooper Naitai 014, né? E essas molas para que eu possa abrir espaço para reconstrução do 1222 ainda no início do tratamento e não no final do tratamento. Eu não posso deixar essa paciente o tratamento inteiro com esse sorriso, com esses dentes alterados desse jeito. Ela não vai ficar feliz e isso não é uma propaganda favorável para mim. Então, se eu tenho os conceitos, por que eu não vou usar? Né? E observe uma coisa importante sobre levante de mordida. Parece um assunto bobo, mas não é, né? Essa paciente tem uma tendência de linha de sorriso mais alta, ela tem um aspectozinho de sorriso gengival. Se eu coloco o levante de mordida na região anterior e uso elástico de classe 2, esse levante vai dificultar a extrusão dos incisivos. Para mim é muito favorável. Então, repara que os conceitos sempre são coerentes e facilitam a nossa correção, ok? Agora eu estou na montagem inferior, lembrando que no inferior eu vou colocar o low e também o fio Cooper Naitai 14. Pronto, agora vamos deixar trabalhar um pouco. Né? É um sistema belíssimo, fantástico. Olha o que acontece com o nivelamento da arquitetura gengival em uma consulta, uma única consulta. Olha o quanto intruiu o incisivo lateral, o quanto instruiu o canino, sem vestibularizar os incisivos centrais em nada. E eu estava com 4 molas. Repara que se a gente souber trabalhar com força branda, a resposta é impressionante. É de uma sessão para outra. Impressionante. Né? Aqui eu estou na segunda sessão e agora a gente já colocou o fio Cooper Naitai 14 por 25 aonde? Embaixo. Ora, mas você começou a montar o aparelho superior, por que você não colocou em cima? Eu preciso entender como é que vai funcionar a minha mecânica. Eu não coloquei um torque negativo nos incisivos inferiores. Para quê? Para não deixar ele inclinar para vestibular. Mas isso só tem efetividade quando eu estou com um fio retangular. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar a cabeça. Eu vou evoluir o arco inferior para manter o incisivo bem posicionado na sínfise e servir de apoio para que eu possa distalizar o lado direito onde a paciente tem classe 2. E por outro lado, no mesmo raciocínio, eu não devo evoluir o arco superior para um fio retangular. Então eu mantenho no 14 e quando eu for evoluir, eu vou evoluir para outro fio redondo, que seria o Cooper Naitai 18. Eu tenho que usar o baixo atrito ao meu favor. Se eu souber fazer isso, eu tenho uma resposta muito rápida, né? E muito eficiente. Então, na terceira sessão, a gente já entrou aqui, aumentei um pouquinho o bite tubo, que se a gente for observar bem, a gente percebe... Vou precisar de voltar. Voltar, perdão. Dificuldade de voltar. Bom, se a gente for observar bem essa fase, na segunda sessão ainda, os molares já estão tocando, então tem que levantar um pouquinho mais o levante anterior, tem que aumentar um pouquinho mais o levante anterior. Só colocar um pouquinho mais de resina. Repara? Então a gente aumentou um pouquinho o bite tubo, desocluiu um pouco mais, para quê? Aumentar a capacidade de expansão transversal e facilitar a correção da maloclusão de classe 2, o efeito do elástico de classe 2. Elástico levinho, elástico curto, 3,16 médio, pode ser leve também, né? Mas sempre curtinho, não precisa ser um elástico de molar a canino logo de cara, não há necessidade disso, né? Aqui embaixo a gente tem um diasteminha aberto, então a gente colocou um elastique do 34 até o 41, para ao mesmo tempo perder a ancoragem do 34 e desviar a linha média inferior para a esquerda, porque ela estava ligeiramente desviada para a direita.
Tudo isso raciocinando esses espaços que estão sobrando para trabalhar a meu favor. Né? Na quarta sessão, aí eu já continuo evoluindo o arco inferior com 18/25, mantendo o calibre do fio cada vez mais poderoso, para que os incisivos inferiores não inclinem para vestibular, mas mantendo o meu fio redondo na arcada superior, usando o baixo atrito ao meu favor. E continuando a usar o elástico de classe 2. Né? Eu já estou em classe 1 definitivamente consolidado do lado esquerdo, mas do lado direito eu já praticamente estou em classe 1 de molar, e o canino, quando corrigir a angulação, ele cai também em classe 1. E eu estou falando de 4 sessões. Um paciente com 3/4 de classe 2. Então, para pensar a velocidade disso. Né? 4 sessões, 4 atendimentos. Né? Aqui eu estou na quinta sessão. Nós finalmente reconstruímos os dentes 12 e 22 com resina, dentro das proporções áureas. E aí, nesse momento, a gente mudou os bite tubos de lugar. Tiramos dos incisivos e colocamos nos caninos, mas mantendo na região anterior. Justamente porque a gente sentiu a necessidade do incisivo central produzir um nivelamento, um pouco de extrusão, e os laterais um pouco de intrusão. Né? Na arcada inferior, evoluindo ainda o nivelamento para um fio de aço 17/25. Né? E na arcada superior, agora sim, eu posso colocar o meu 14/25. Nossa, mas eu já posso colocar o 14/25 e colar o bracket nesse mesmo momento? Sim, nós estamos falando de um fio Cooper Naitai da Ornico, de uma flexibilidade fora do comum. Né? Nesse sentido, você tendo espaço na distal ainda por cima, não é nenhum coice nesses dentes, de jeito nenhum. A sexta sessão, eu já consigo colocar um fio inferior 18/25 e um fio superior, eu recuei o 18/25 inferior, porque soltou um bracket, mas evoluí o superior para 18/25 Cooper Naitai. Então, eu já estou assim, no meu estágio, já começando a caminhar para que esse dente me dê, para que esse caso me dê um aspecto de que as coisas estão indo bem. Eu tenho classe 1 dos dois lados, molar e canino bem engrenado dos dois lados. Então, assim, o jogo está caminhando para estar ganho. Né? Bom, a sétima sessão, a gente já colocou o aço 19/25 e removemos os bite tubos. Então, deixa o aparelho ler o torque, deixa os dentes assentarem melhor, para a gente ver como é que vai acontecer. Bom, aí a gente percebe que, infelizmente, né, precisa tomar muito cuidado na colagem, e aí eu chamo a atenção porque os brackets Damon, você tem que deixar a mesial do bracket muito paralela com a mesial do dente. Se você conseguir fazer isso, você tem uma verticalização fantástica dos brackets. Se você angular um pouquinho, ele tem uma resposta completa disso, e ele acaba jogando a raiz para distal e o ângulo disto-incisal abaixa. Isso é feio. Né? Nesse momento, nós temos duas opções. Ou a gente recola esses brackets um pouquinho contrangulado, que eu acho que é o ideal, que é mais certo, mais fácil, ou eu também posso fazer uma dobra em V simétrico. Então, eu vejo ali que as minhas incisais estão mostrando o ângulo disto-incisal demais, e isso não está me agradando. Né? Aí eu faço uma dobra em V simétrico. Pego o meu fio 19/25, ou 17/25, tanto faz, ou se for em TMA também, e faço uma dobra em V simétrico. É bem simples. Eu vou rotar um pouquinho as raízes para elas convergirem novamente, que elas estão sutilmente divergentes. Ok? E agora eu estou vendo o resultado muito próximo do ideal. A única coisa que eu vejo errado ali é um diastema entre o 13 e o 12, que eu conjuguei todos os dentes que estão fechados, né, do 27 até o 12, e do 17 até o 13, conjugou tudo, e um elastique do 13 ao 12. Simplesmente isso, para que eu comece a fechar esse espaço lentamente, gradativamente, mantendo o alto torque, para que eu não, né, trombe a palatina, a inciso palatina dos superiores com os incisivos inferiores. Essa já é a nossa nona sessão, ou ainda a nossa nona sessão, e a gente está com um resultado já muito próximo do ideal, aumentando o nivelamento inferior, melhorando um pouco mais a sobremordida, um novo elastique do 12 ao 13, e basicamente agora o que eu tenho que fazer é colocar esse elastique do 12 ao 13, a hora que fechar o espaço, está pronto, porque está até interspidado. Normalmente a gente coloca um braided na arcada inferior, um fio que permite excelente resposta de interspidação, mas quando o caso está nesse nível, nem isso precisa, que foi o caso dessa paciente.
E aí a gente terminou. Classe 1 dos dois lados, linha média coincidente e os incisivos, os laterais conoides respeitando as proporções áureas. Isso que é importante. Alô? Carlos, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, sim. Eu recebi uma mensagem de que a minha conexão estava instável. Eu estou vendo, sim. Falhou alguma coisa aí até agora? Tá tudo bem? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Podemos continuar? Perfeito. Então, em 12 consultas, nós removemos o aparelho. Fantástico, fantástico. 12 sessões, nós removemos o aparelho. Olha, para pensar um pouco sobre ticket médio, sobre praticidade, né? A capacidade de expansão transversal, enfim, é uma forma fácil de trabalhar. Eu considero uma forma fácil de trabalhar e divertida, né? Aqui nós temos uma resposta transversal mais a nível de segundo pré e de primeiro molar, que era exatamente onde a paciente precisava, né? Mas eu vejo expansão transversal em todo o arco, né? Sem nada no palato, sem elástico no palato, sem barra palatina, sem quadriele, sem disjuntor, nada. E eu não vejo pré-molares inclinados para vestibular. Não é o que está acontecendo. Então, é uma expansão consistente, uma expansão que tem todos os motivos para manter estabilidade ao longo da vida, que é o que a gente precisa, né? Um sorriso ótimo, o sorriso ficou bom, a gente precisava realmente não aumentar o sorriso gengival dela, né? E colocar os incisivos laterais dentro das proporções áureas, que foi o que a gente conseguiu, né? Olha a capacidade de expansão transversal, sem disjuntor, sem nada no palato. Então, é um tratamento gostoso de fazer, bom para quem recebe e com 12 consultas. Olha a capacidade de expansão transversal, pessoal. Olha a simplicidade que foi fazer um tratamento como esse, respeitando o quê? Os conceitos que a gente colocou no começo. Eu precisei responder 6 perguntas e a hora que eu respondi bem as 6 perguntas, foi só brincar de trocar fio, praticamente. E colocar um vetorzinho de elástico aqui ou ali, uma molinha aqui ou ali. Então é divertido trabalhar dessa forma. Mas é importantíssimo que eu diagnostique de forma correta e que eu responda todas as questões de forma correta. Aí passa a ser gostoso tratar. Ao invés de eu ter que ficar apagando incêndio todo o módulo, né? Meu Deus, o que eu faço hoje? Meu Deus, o que eu faço hoje? Não pode ser assim. Ortodontia não pode ser levada dessa forma, né? E ela tinha uma tendênciazinha de sorriso gengival. Quer dizer, se eu tivesse colocado build-up na região posterior e usado elástico de classe 2, será que esse sorriso gengival não aumentaria? Certamente que sim. E aí eu ia ter que lançar a mão de mini parafuso? Será que eu precisava? Então são conceitos simples que nos auxiliam muito, tem um impacto clínico muito importante, né? Olha que gracinha que ficou, né? Eu agradeço a minha indicadora, uma odontopediatra brilhante daqui da minha cidade, a Silamara, para a execução de uma resina tão fantástica como ela fez nesse conoide, porque vamos conversar, vamos e convenhamos, né? Era muito conoide, né? E com muita mancha. Então era um dente um pouquinho difícil de fazer ficar bonito, né? E ficou maravilhoso, graças a Deus, né? Bom, então aqui a gente mostrou o caso tratado com elástico de classe 2. Simples. Anderson. Simples. Opa! Posso fazer umas perguntinhas que o pessoal tá colocando aqui no bate-papo? Vamos. Tá. É um momento perfeito. Eu acho que é esse momento, né? Ótimo. Sim. Primeira pergunta. Você... Ok. Você fez a reanatomização dos laterais conóides antes da colagem, né? Antes não. A gente alinhou, nivelou, verticalizou, daí a gente tira o bracket, reconstrói e cola de novo. Tá. Eu vou falar isso de novo no próximo caso. Até com um pouco mais de detalhe. Ok, perfeito. E de alguma maneira isso afeta o seu posicionamento desse lateral? Definitivamente. Essa é uma pergunta brilhante. Uhum. Definitivamente afeta e de forma favorável. Legal. Porque qual é a resposta de torque que eu vou ter num dente conoide como aquele? Definitivamente não é a resposta de torque que eu espero. Porque eu vou colocar aquele dente em qual X? Eu não sei. Ele é pequeno demais. Né? Essa é uma pergunta brilhante. Existe um tópico no nosso curso que a gente fala sobre isso.
né? Porque é muito importante, se eu colocar o Brecht mais para cervical, ele tende a lingualizar o dente. Se eu colocar o Brecht mais para incisal, ele tende a vestibularizar o dente. Entende? Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o que Deus mandou. Ela não merece ter dentes conoides. O aparelho não foi criado para dentes conoides. O aparelho foi criado para um dente com anatomia de incisivo lateral. E ele vai ter uma resposta de in, out e torque e até angulação de acordo com a anatomia da coroa. Então eu tenho que reconstruir dentes que estão desgastados, né? Nós temos um tópico disso no curso que é muito interessante. A quantidade de pacientes, de profissionais que começam e tocam o caso com desgaste de borda incisal bem significativo e levam o caso o tempo inteiro daquela forma. A gente não trabalha dessa forma. Eu uso os conceitos que eu aprendi na estética. Antes de eu ser ortodontista, eu me interessei muito por estética, eu tenho alguns conhecimentos de estética e que eu trago até hoje comigo, e eu acho que a gente tem que fazer, né, realmente uma integração de todas as especialidades da odontologia para que a gente se torne um ortodontista melhor. Então, se o Brecht foi criado para um dente com uma anatomia adequada, por que eu vou tratar aquele paciente com anatomia inadequada? Então, é um objetivo sempre dos nossos inícios de casos, reanatomizar com resina composta qualquer desgaste que possa estar acontecendo. Porque, vamos dar um exemplo. Imagina que eu estou tratando um paciente com borda incisal centrais desgastado. Como eu vou terminar a sobremordida dele? Vai terminar com ela aberta? Ou eu vou corrigir a sobremordida e depois eu jogo a batata quente para a mão do dentista? Aí o dentista, conexão instável. Vocês estão ouvindo? Aí o dentista não vai ter espaço suficiente para reconstruir, aí ele reconstrói e começa a quebrar. Por quê? Porque ficou com sobremordida. Entende? Então, quer dizer, é importante que eu tenha esse raciocínio de reconstruir no início e não no final. Pessoal, para pensar o tanto que isso é importante para nós precisamos ter esse conceito. Eu tenho uma aula montada sobre isso, é muito interessante. Os pacientes não querem vir para o nosso consultório, aí a gente tira o Brecht, ou faz uma moldagem, manda a moldagem para o dentista faz o enceramento, o paciente vai lá no consultório dele, restaura o dente, aí o paciente volta para o nosso consultório, a gente cola o Brecht, o paciente não quer isso não, ainda mais agora. Né? Nós estamos num momento que quanto menos consultório o paciente entrar, mais ele vai ficar feliz. Então nós como ortodontistas precisamos saber fazer isso. Dentro de... O que eu preciso? Eu só preciso dos conceitos de proporções áureas. Não preciso de mais nada. Saber fazer uma resininha é muito simples. Não precisa ser linda. Se você achar que você é péssimo em resina, tudo bem. Se você fizer ela com altura e largura perfeitas, depois o paciente reconstrói com estratificação adequada, né? Mas o tamanho é muito importante para você determinar overjet, overbite, leitura de torque adequados no começo e não no final. Isso, para mim, é fundamental. E esse é um conceito da odontologia estética, não é da orto. Porque o que eu vejo é todo ortodontista encaminhando para o clínico, para o especialista em estética, no final do tratamento. Além de você manter o paciente com um sorriso menos agradável durante todo o tratamento, faz uma propaganda desfavorável para você, você ainda corre o risco de jogar a batata quente para o profissional no final do tratamento. A gente trabalha ao contrário do que a maioria das vezes a gente vê a boa parte da ortodontia fazendo. Ótimo, não sei ótimo. se eu respondi. Acho que perfeitamente, Anderson. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Parece que teve... A Lúcia viu um pouquinho de... Você utilizou algum tipo de elástico para corrigir mordida cruzada? E a Ângela também está perguntando se você fez algum tipo de recontorno gengival nessa paciente. Não. Vamos lá. Qual é o recontorno gengival que a gente faz nela? Ortodontia. Olha esse slide aqui, ó. É o melhor periodontista que existe, ortodontia. Repara, se eu fosse pegar essa paciente aqui para não fazer tratamento ortodôntico e simplesmente aumentar esses incisivos, o que teria que ser feito? Um recontorno gengival e um aumento com resina. Agora, ela estando em tratamento ortodôntico, eu posso corrigir a arquitetura gengival com movimentação ortodôntica lenta,
suave, forças abaixo de 45 gramas no total na região anterior. Aqui eu estou falando de força de 10 gramas, né, com um sistema de grande qualidade, que é o sistema Damon, num dente com uma raiz delicada, porque além do lateral ser delicado, ele ainda é conoide. Então, para pensar como é que tudo que a gente está falando faz sentido. Eu preciso de força muito leve para fazer isso. E quando eu tenho a força muito leve, isso aqui é resultado de uma sessão. Olha como é que eu corrigi. Não dá a impressão que a gente recontornou a gengiva com cirurgia? Isso se chama movimentação ortodôntica. É o melhor período que a gente tem. Nós temos isso na nossa mão. Nós temos outra ferramenta brilhante na nossa mão. Sabe o que é? Levante de mordida. Você reconstrói qualquer dente que está destruído e não vai quebrar. Por quê? Porque você tem um levante de mordida. E você só vai colocar aqueles dentes para atuarem quando a oclusão está corrigida. Agora, diante de uma oclusão corrigida, mutuamente com protrusiva e lateralidade, não tem resina quebrar. Entende? Então, a resposta é não. A gente não fez recontorno com cirurgia. Esse é um recontorno com movimentação ortodôntica. E não usamos elástico cruzado nessa paciente. Em momento nenhum, porque não precisava. Desculpe, eu falei mordida cruzada, mas eu que falei errado. Era linha média desviada. Esse pequeno desvio de linha média. Como é que você corrigiu? Não, se a gente for observar esse momento aqui, ó, a gente começou a preocupar com a linha média bem no começo. Vou recapitular. Esse tipo de aula é bem gostosinho porque é mais fácil voltar slide aqui, porque é ao vivo, né? Apesar de ter subido. Aqui, ó. Consegue perceber que eu tenho aqui um diastema entre 33 e 34, entre 31 e 32, e a linha média já está ali 1,5 milímetro, mais ou menos, desviada para a direita. Então, eu estou, ao mesmo tempo, perdendo a ancoragem com o 34, no 34, usando elástico de classe 2 no 35, né? Justamente para trazer os inferiores sutilmente para frente, para fechar esse diastema, e trazendo o 31 e 41 já para corrigir a linha média, fechando esse diastema entre o 31 e 32. Eu comecei a preocupar com ela ali. E a consolidação foi com o elástico de classe 2 do lado direito. Quer dizer, como eu tenho uma classe 2 subdivisão, quanto mais elástico de classe 2 eu uso do lado direito, mais a minha linha média vem corrigindo, indo para o lado esquerdo, até que ela fique coincidente. Me fiz entender? Perfeito, Anderson, perfeito. Eu só estou um pouquinho preocupado com o tempo, porque são 8h20. Nossa. Eu sabia que você não ia terminar no horário. Fica tranquilo, que eu sabia. Agora vou dar uma aceleradinha, porque eu quero mostrar esse caso, que é um caso que tem os mesmos sinais, porém é um paciente com uma face completamente diferente, ok? Então vamos ver, é um paciente que tem 3/4 de classe 2, mas ele tem caninos muito inclinados para a lingual, os dentes posteriores sutilmente inclinados para a lingual, ele tem uma classe 2 completa de molar, né? E os incisivos laterais também são desproporcionais, não chegam a ser conoides, mas eles são estreitos, são desproporcionais. E ele ainda tem uma particularidade, tem um desnível de plano oclusal. Repara como é que é um caso muito mais difícil do que o anterior, né? Se você avaliar o oclusal, você vai perceber que os molares não são rotados para mesial, ou seja, nesse momento, eu não tenho a facilitação do tubo anti-rotação do Damon a meu favor. Ele não vai alterar. Então, para pensar, como é que eu vou tratar 3/4 de classe 2 de canino e uma classe 2 completa de molar num paciente com 30 e poucos anos de idade, com elástico? Ops. Eu jogar a ATM dele para trás, os dentes já estão inclinados para trás, não, então eu tenho que empurrar para frente. Tudo que eu faço para empurrar a dente para frente nesse paciente é muito benéfico, porque a face dele não é que ela está pedindo, ela está mandando, ela está ordenando, ok? Ah, professor, mas eu entendo de protrator mandibular, é muito difícil, como é que eu faço? Você não entendia, porque você vai entender agora para frente. Você vai fazer um curso disso, porque você tem que estudar isso.
Realmente não é fácil, mas depois que você estudar, compreender e ter um material para ver, rever e ver pela terceira, ou quarta ou quinta vez, muda tudo, deixa de ser difícil. Então, eu recomendo fortemente que vocês entrem no nosso QR Code, vocês vão entrar numa lista de WhatsApp, numa lista de espera, para que a gente possa, para que vocês possam adquirir esse curso de protratores mandibulares, que é, graças a Deus, maravilhoso. É uma das coisas que eu tenho orgulho na minha vida, porque eu nunca tive um aluno que não dissesse que esse curso valeu muito a pena, sabe? Foi uma vida inteira eu construindo casuística, construindo filosofia, estudando, lendo American Journal todo o tempo, Engel Orthodontist, e todos os artigos relacionados para que eu chegasse a uma filosofia de tratamento para esse tipo de paciente que é super negligenciado, para que esse tipo de paciente não fosse tão negligenciado, tá bom? Então, se você pegar esse QR Code, você vai cair numa lista de WhatsApp e aí você automaticamente vai demonstrar que está interessado em conhecer sobre essa forma de tratamento, tá bom? No final da palestra eu tenho de novo esse QR Code se alguém perdeu, caso alguém se interesse, tá? Eu recomendo que sim, é uma das grandes evoluções do século XXI na ortodontia e que nós não podemos não conhecer como a palma da nossa mão. Nós não temos essa opção, né? Então, vamos responder algumas questões importantes. Qual o diagnóstico desse paciente? Né? Como eu vou tratar essa classe 2 subdivisão igual àquela? Definitivamente não. Esse paciente precisa de quê? Protrator mandibular. Qual é a prescrição para protrator mandibular? É a mesma do elástico classe 2. High, low. Agora, onde eu devo colocar os levantes de mordida? Vai mudar em relação ao paciente anterior? Vai. Eu vou dizer por quê. Não pelo protrator, mas pela característica desse caso. E, mais uma vez, vou corrigir os 12 e 22 estreitos com os conceitos de proporções áureas, né? Se você está achando que essa face não é tão desfavorável assim, olha a panorâmica. Imagina você jogando os dentes superiores desse paciente para trás. Por que nós faríamos isso? Isso, se a gente fizer isso, isso se chama conveniência técnica. Isso não é científico, sinceramente. Olha as medidas cefalométricas desse paciente. Olha o ângulo nasolabial. Ele tem retrusão de maxila e retrusão de mandíbula. E os dentes, tanto superiores quanto inferiores, muito inclinados para a lingual. Então, sinceramente, não faz sentido tratar esse paciente com elástico, ok? Então, nós vamos tratar esse paciente com um protrator mandibular. Toda vez que você vê um paciente classe 2 subdivisão, com desvio da linha média inferior, se remeta a um protrator mandibular. Isso é muito importante, tá? O que eu quero, na verdade, é promover aumento do volume esquelético facial no sentido transversal, com um sistema de excelente qualidade, que é o sistema Damon, e no sentido antero-posterior, com um protrator mandibular. Que é exatamente o que está acontecendo nesse caso. Jogar para frente e para o lado. Para frente e para o lado. É o que a face desse paciente está pedindo. Ok? Hoje a gente utiliza esse protrator, é o mais moderno que a gente tem, é o modelo mais atual, é o Cian Double, né? Onde você não precisa fazer nenhuma dobra, não precisa fazer helicoide nem nada. Hoje, obviamente, eu não vou ter condição de explicar detalhes como é que eu vou montar isso, mas isso aqui é 8 horas de aula, né? No nosso curso tem passo a passo como é que faz, porque é uma coisa demorada, criteriosa para você aprender. Depois que aprendeu, acabou. Né? Olha, eu não tenho nenhum medo de dizer o seguinte, gente, eu deixo um protrator mandibular 8, 10 meses sem encostar a mão no paciente. Eu faço limpeza, avalio se a dobra distal está perfeita, vejo se tem algum diastema aberto, faço um jato de bicarbonato e foto. E acompanho o caso 8 a 10 meses enquanto o protrator está agindo. Tem as exceções? Tem. De cada 30, 1 dá trabalho. O resto é assim, né? Ficar na sombra vendo o efeito acontecer. Fantástico! Era assim no passado com outros protratores? Claro que não. O APM, com todo respeito, foi o que eu mais gostei de usar na minha vida até meados de 2000 e pouco. Depois, assim, a gente viu que era uma quantidade de problema fora do normal. E não dá para a gente fazer hoje isso. Eu entendi que os protratores precisavam ser repensados. Esse é um protrator que realmente é mais prático de usar. Quem experimentou sempre me deu esse feedback e eu também acho isso. Então é uma coisa que vale a pena. Né? Em relação à prescrição, é a mesma do elástico de classe 2. Nós vamos usar high superior e low inferior. Né?
porque os efeitos colaterais são exatamente os mesmos, né? Agora, esse paciente, nós não combinamos que os pacientes padrão 2, classe 2, eles precisam de batentes na região anterior, exceto em uma situação. Então, nós publicamos um artigo muito interessante de 2016 sobre a aplicabilidade clínica dos levantes de mordida. Eu recomendaria que vocês dessem uma lida, isso está publicado na Dental Press, onde diz o seguinte, que os levantes têm um papel fundamental na expansão transversal. Então, esse é um ponto alto do sistema Damon, onde o Damon assim, foi brilhante em uma das suas grandes versatilidades de todo o sistema. E o trabalho ainda chama atenção que os bite tubos não devem ser instalados quando os incisivos superiores estiverem inclinados para a lingual, que é o caso desse paciente. Então, esse paciente não pode receber bite tubos na região anterior, ele deve receber bite tubos bem rasinhos na região posterior, tá? Aí seriam os chamados build-ups. São os levantes posteriores, mas bem rasinho, tá? Muito mais rasinho do que aquele exemplo. E os conoides nós vamos respeitar a mesma lógica, né? Vamos determinar a altura e a largura, colocar nas proporções áureas e fazer um enceramento para que eu possa jogar os dentes superiores para frente, aumentar o overjet, aumentar a classe 2, não tem problema, isso não é um problema para um protrator mandibular, mas fundamentalmente eu tenho que deixar os incisivos laterais dentro das proporções áureas, mantendo o conceito onde eu tenho que mostrar o máximo possível de vermelhão dos pacientes, especialmente esses pacientes que praticamente não têm lábio. Eu não posso distalizar dentes superiores de pacientes assim, porque vai reduzir mais ainda a exposição do vermelhão. A maioria das pessoas prefere lábios mostrando mais vermelhão, lábios cheios. Isso é evidência científica, né? Então, o meu planejamento se resume, nesse caso, em protrator mandibular, Damon 3MX, prescrição high, low, high superior, low inferior, levante de mordida não nos incisivos e sim nos molares, bem rasinho, porque os incisivos superiores estão inclinados para vestibular, e novamente colocar os incisivos laterais dentro das proporções áureas. Então aqui segue o mesmo raciocínio da paciente anterior. Eu vou tocar um pouquinho mais rápido. Nós temos mola na distal dos laterais para abrir espaço. Raciocínio, o que vai acontecer? High, mais mola, vai vestibularizar os incisivos. Eu quero isso? Claro que eu quero. Ah, mas e se aumentar muito o overjet? E se a classe 2 aumentar? Para um protrator mandibular, não muda nada se o overjet for de 2, 4, 6, 8, 10 milímetros. Não muda. Você vai deixar o mesmo tempo de tratamento. Então, não se preocupe com o tamanho de overjet. Num paciente com retrusão mandibular, o seu objetivo é alinhar e nivelar. É como se estivesse preparando o paciente para uma cirurgia ortognática. Só que vai chegar uma hora que você vai colocar um protrator mandibular. É muito simples. O cotidiano é muito simples. O único momento importante que você tem que saber bem é dominar um protrator mandibular. Aí tem que estudar. Né? Não tem como. É considerado difícil, mas se você tiver um bom material, todas as dicas necessárias e puder se remeter a esse material o tempo todo, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai tratar todos os casos com brilhantismo. Porque não dá para correr desses casos, né? E a gente tem que enxergar isso. A gente não pode deixar a conveniência técnica falar mais alto. Ok? Então aqui a gente está evoluindo fios, 14, depois 18, aumenta a molinha, né? Vamos passando por 14, por 25. Nesse momento a gente já reconstruiu os incisivos laterais. Olha como fica muito mais bonitinho. Olha como estava, olha como é agora. Olha como fica muito mais harmonioso. E aqui, gente, não tem nenhum especialista em dentística, né? É simples fazer isso, não é difícil fazer isso, né? Basicamente, o que nós vamos fazer é um enceramento do dente menor, fazer uma moldagem, né? Tira o arco, tira o amarrilho, o que tiver, faz uma moldagem com alginato de boa qualidade, um enceramento do modelo, uma muralha de silicona pesada e leva essa muralha na boca. Ali onde está faltando esmalte, você completa com resina e polimeriza. Ácido adesivo, polimeriza. Dali para frente é completar. O que nós precisamos é proporcionalidade. Se você não sabe fazer estratificação, não tem problema. Faça do jeito que for possível, mais próximo possível da cor do dente, mas toca o caso com a possibilidade de você colocar o X correto, você ter leitura de overbite e overjet adequada. Isso é fundamental no início do tratamento e não no final, né? Então tá aí, olha como fica mais simpático, né?
o sorriso já fica mais bonitinho, e agora a gente vai tocando. Vamos evoluir, no caso, até chegar no 19/25. Chegando no 19/25, o que nós vamos fazer? Colocar um protrator mandibular. Eu chamo a atenção mais uma vez para o build-up rasinho, lá no segundo molar, tá vendo aquele azulzinho lá, bem sutil, tem que ser pouquinho, né? E vamos evoluir até instalar um protrator mandibular. Nesse paciente, a gente começou com um protrator flexível. Por quê? Porque eu precisava convidar o rebordo anterior, o rebordo inferior, se anteriorizar. Ele tinha muito mento. Se eu colocar nesse paciente um protrator rígido desde o começo, eu corro o risco de acontecer o que já aconteceu comigo. Chegar no final, o paciente falar, nossa, eu gostei muito, mas achei que eu fiquei um pouquinho mais queixudinho. Né? Então, se um paciente percebe isso, significa que um protrator mandibular tem um impacto importante na face. Mas para pacientes que já têm o ponto P muito para frente, eu preciso usar um protrator um pouco mais brando, que é um flexível. E o nosso Cian, ele serve tanto para rígido quanto para flexível. Aqui eu estou com a ativação muito maior do lado esquerdo, porque a classe 2 é do lado esquerdo, e ele praticamente passivo do lado direito. Né? Aqui a gente mostra a evolução. Aí agora é ir aguardando. Repara que em maio nós temos uma mordida aberta importante, em junho diminui, posterior que eu estou dizendo, em agosto diminui, justamente porque a gente dá um tapa poderoso no início e depois vai dando, a mandíbula vai retornando, vai dando uma encaixadinha, né? Aí num dado momento a gente ativa. São muitos detalhes para a gente falar numa live tão pequenininha, é por isso que a gente tem um curso sobre isso, né? É um curso extenso, um curso que eu dou em 3 dias. Então, obviamente que no formato online a gente vai condensar e falar realmente o que é mais importante, mas tem que sair sabendo tudo o que precisa sobre o protrator mandibular. Né? Eu chamo a atenção que esse paciente apresentava um pequeno desnível de plano oclusal. Lembra? Não vou chamar muita atenção disso aqui, porque isso aqui é um pouco delicado, um pouquinho, vamos dizer, um pouco dificinho, para quem não tem domínio com o protrator, mas se vocês puderem perceber, eu coloquei o protrator do lado direito, passivo, para a oclusal, e do lado esquerdo do lado direito para a cervical e do lado direito para a oclusal. Quando a gente faz isso, isso ajuda a correção de desnível de plano oclusal, sabe? Num outro momento a gente pode falar sobre isso, mas é outra versatilidade de um sistema de protratores, tá? Você mudar a posição da haste. Por isso que o Cian é feito desse jeito aqui. Porque senão poderia ter ele redondinho com o tubo telescópico saindo bem no meio. Por que não é no meio? Tem motivo. Né? Então tá aqui a evolução. Aqui a gente numa fase mais adiantadinha, onde a gente tendeu a intruir mais o inferior esquerdo, porque ele estava muito instruído, repara no início, justamente para ajudar a corrigir o plano oclusal. Aí a gente vem depois com o elástico de classe 2, desse lado da classe 2, do lado esquerdo, para que a gente possa, então, rotar um pouquinho o plano oclusal. Se vocês forem perspicazes e perceberem, tem também uma dobra de extrusão na distal do 21 e uma dobra de intrusão na distal do 12. De intrusão na distal do 12, justamente para ajudar um pouco a corrigir esse desnível de plano oclusal. Ele era sutil, mas ele era importante. Né? Aqui já numa fase mais próxima do final, caminhando para acabar, e pronto. E resolvido em classe 1. É um caso difícil de tratar? Mas se você tiver todos os conceitos, certamente você vai tratar. Não tenho dúvida disso. E o mais importante de tudo é a gente entender, pessoal. Opa, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas eu perdi sua câmera. Pois é. Mas vocês estão vendo a aula? Sim. Deixa eu ver se eu consigo ver se apareceu um botãozinho para você. Ok. Eu acho que a aula é melhor que minha cara, mas tudo bem, né? Vamos tocando. Então, aqui é o final, e o que a gente pode ver? Um sorriso bom, né? Eu acho que a gente poderia ter dado uma mudadinha ali, por exemplo, no torque do 23, ficar mais bonitinho, sim, mas olha que a gente não tem mais o sorriso gengival no lado superior direito, então a gente corrigiu o desnível de plano oclusal, sem mini parafuso, uma forma mais simples, e o que eu chamo a atenção é isso, olha como que é mais favorável para a face. Não é porque ele é homem que a gente vai tocar de qualquer jeito, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, pessoal. Imagina essa face, com aquela classe 2 daquele tamanho, eu puxando o lábio superior para trás.
Então você para pensar, o que eu quero? Eu quero 4 milímetros para trás ou 4 milímetros para frente? Eu quero 4 milímetros para frente, que é o trabalho de ressonância de tomografia cone beam mostrou. Então aqui a gente vê nitidamente que ele tem um pouquinho mais de vermelhão. Não dá para eu ler exatamente como eu gostaria, porque a barba tá atrapalhando um pouco. Mas a gente vê uma resposta mais favorável ao final do tratamento. O que foi isso? Eu tive a sorte de ter os laterais conoides, e aí a gente joga para vestibular, melhora os torques e empurra a mandíbula para frente. Isso é muito favorável em todos os aspectos, facial e respiratório, né? Até nível de vias aéreas. Está muito em voga esse assunto no mundo, né? Tem muita gente falando bem sobre isso. Expansão transversal e avanço mandibular é extremamente favorável para vias aéreas. Pacientes com padrão 2 têm muito mais suscetibilidade de problemas de apneia no futuro do que pacientes padrão 3. É óbvio, a língua não tem onde ficar. Então, é como se o paciente tivesse tomado uma paulada na cara e tudo foi para trás, inclusive a via aérea, né? Então, para finalizar, pessoal, eu acho que a gente não tem como ficar fora das grandes evoluções do século XXI na ortodontia, que são 6, né? Esse é o tema do nosso curso. Quem tiver intenção de fazer um curso conosco, a gente tem um curso tá na 7ª turma. Começamos há pouco tempo e a pandemia deu uma judiada da gente, né? É uma equipe bacana e a gente fala sobre as maiores evoluções do século XXI na ortodontia, né? Todos os slides têm meu telefone. Se quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição o tempo todo. É importante a gente lembrar o seguinte, pessoal, novas tecnologias são disruptivas, ou seja, elas arrebentam as coisas que existiam. Não cabe mais barra palatina, quadrihélice, aparelho convencional, aparelho autoligável ativo, aparelho autoligável de baixa qualidade. Eu sei que é um pouco polêmico certas coisas, quem usa autoligável ativo fica bravo de a gente falar, mas eu já usei bastante e eu sei o que um e o outro me dão. E, fundamentalmente, baseado nas evidências científicas mostradas pelo professor Hicham Badawi. A diferença de força é muito grande. Quanto menor a força, maior a expansão transversal. Tem que mentalizar isso sempre. Usar um aparelho de excelente qualidade e saber usar. Saber determinar a distância interbrackets. Portanto, nós de forma nenhuma podemos não estar na palma da mão as 6 grandes evoluções do século XXI na ortodontia, que é o tema do nosso curso, né? Protratores mandibulares, mini parafusos interradiculares, dispositivo de ancoragem temporária extraalveolares, seja ICC ou shelf mandibular, aparelhos autoligáveis de alta qualidade, sistema Damon, não tenha pão-duragem, o paciente não merece isso. Ele paga por isso, né? Tomografia computadorizada cone beam, alinhadores ortodônticos e mini placas. Esse é o tema do nosso curso, as 6 grandes evoluções do século XXI. É óbvio que o ator principal acaba sendo o sistema autoligável, porque hoje, em 2020, pode ser que as coisas mudem? Pode ser. Mas hoje, em 2020, eu não tenho dúvida da diferença de salto, da diferença do que um sistema autoligável é capaz de fazer e o que um sistema de alinhador é capaz de fazer. A diferença é muito grande. Nós temos várias más oclusões que são intratáveis com alinhadores. Quem trabalha exclusivamente com alinhador não reconhece isso, mas não reconhece porque não conhece o outro lado. Talvez devesse conhecer o outro llado. Como eu conheço os dois lados, eu sei muito bem o que eu estou falando. E eu acredito piamente nisso hoje. Pode ser que mude, mas hoje ainda não é assim. Então, para finalizar, o profissional do futuro é aquele que vai saber aprender, a desaprender e a reaprender. Então, você precisa sempre ser um grande estudioso da ortodontia. O que você fazia no passado precisa ser revisto. A tecnologia está assim na nossa cara e nós não temos condições de ficar fora disso. Tá? Tem uma frase linda que o Weber colocou no último congresso da Ormco e que é do Eduardo Galeano e eu acho que vale a pena citar. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudarmos o que somos. Então, cabe exclusivamente a nós. E a nossa profissão, que é extremamente divertida, merece a nossa evolução. O nosso paciente espera isso da gente. E mais do que nunca, nós merecemos essa evolução.
Então, esse é o meu recado final. Quem tiver interesse em fazer o nosso curso online, vai ser um prazer ter todos vocês. Eu sou uma pessoa apaixonada por ortodontia. Eu adoro tratar pela face de verdade. Elástico de classe 2 não trata todos os pacientes pela face, isso não é uma verdade, né? Então, tudo que você precisa saber sobre a técnica vai estar lá. Você vai ver quantas vezes você precisar. Vai frisar todos os conceitos que precisam ser frisados. É o primeiro e mais completo curso de protratores mandibulares online do Brasil. E eu não tenho dúvida que você não vai se arrepender, porque você não tem o direito de não saber isso. Ou então você vai ter que indicar para quem sabe. Nós não podemos fazer isso. Nós somos especialistas na área. Então, esse é o QR Code que vai te remeter a um grupo de WhatsApp que vai estar em espera, uma lista em espera, e num dado momento, esse curso vai estar disponível para você adquirir. Eu queria agradecer, me perdoem, eu falo muito, eu não gosto, eu acho difícil dar aula em pouco tempo. Toda vez que eu vou para o SPO, para mim é um transtorno falar pouco, porque é difícil falar pouco de casos, de assuntos complexos, né? A gente tem alguns minutos para responder algumas questões e eu estou à inteira disposição até a hora que vocês quiserem. Isso, deixa o QR Code aí para o pessoal escanear. Algumas perguntinhas com relação a Byte Turbo e Build Up. A Ângela está perguntando se os Byte Turbos se eles estiverem em alturas diferentes, você não corre o risco de ter algum tipo de trauma e de repente alguma alteração na altura gengival. Agora, por outro lado, nos Byte Turbos, os pacientes não têm dificuldade de se adaptar a ele. A Josi está me falando que tem muito paciente que se queixa demais da desoclusão posterior. Olha, especialmente o posterior, eu não tenho muita queixa. Eu tenho queixa no começo, quando a gente coloca o aparelho, o paciente ele gosta de tudo, menos do levante. Fala, nossa, isso? Mas assim, a forma que você coloca, a sua persuasão verdadeira é muito importante. Então, você tem que dizer para o paciente o seguinte, olha, esse é o segredo da velocidade. Esse é o segredo da gente fazer o seu tratamento mais rápido e com uma expansão linda. É levantar a sua mordida. É a única coisa que é um pouco desconfortável no começo, mas com certeza você vai se acostumar. O que não pode é colocar, por exemplo, muito alto ou com uma resina muito dura. Tem uma resina brasileira que eu não gosto de jeito nenhum, não vou ficar falando de marca aqui, denegrindo marcas, mas assim, a resina precisa ser um pouco mais macia, então eu não vou falar mal, mas eu posso falar bem, né? Existe uma resina da Dentsply, que é extremamente macia, existe uma da Ortho Technology, que é extremamente macia, isso faz muita diferença para o paciente. Eu já vi problema com resina dura? Já vi problema com resina dura. Não só retração gengival ou mobilidade. Eu já vi até quebrar um pedaço de coroa molar. Então, a resina dura, mais barata, ela deve ser evitada. Em relação aos levantes anteriores, aí sim eu tenho alguns pacientes que podem se queixar se o overjet é grande demais. Reparem que eu tive um caso que eu mostrei que a gente colocou no incisivo e depois a gente passou para o canino. Chega uma hora que o incisivo meio que fica estafado daquilo. Ele quer dar uma movimentada, ele quer uma liberdade. Aí a gente tira do incisivo e passa para o canino. É o primeiro caso, né? Aí a gente tem essa flexibilidade. O que não dá para fazer é colocar no pré. No pré-molar não é uma coisa certa. Eu nunca coloquei, não coloco, não vejo motivo e acho que é errado, sinceramente. É uma opinião minha. Ok. Eu não vejo nada na literatura que corrobore levante de mordida em pré-molar. Para a gente terminar, Anderson, senão a gente não consegue terminar no horário, mas última pergunta da Elaine. É possível medir ou determinar o máximo de protrusão que um paciente pode ter? Existe algum tipo de limite para essa protrusão? Não entendi a pergunta. Limite de protrusão? Como assim? Quando você coloca o protrator. Existe um limite para avanço? Isso. Um limite para o avanço? Não existe um limite. Na verdade, quanto pior o prognóstico, mais avanço você deve fazer. Né? O Punchers, que é uma das pessoas que mais entende protratores mandibulares do mundo, o Bill Dischinger, que é o cara que entende protrator mandibular da Ormco, eles fazem da mesma maneira. Eles não só colocam o paciente topo a topo, como colocam o paciente em classe 3. Em classe 3, ou seja, o que está fazendo ali?
a cabeça da mandíbula sai da fossa, ela sai da fossa e ela não fica na parte posterior da eminência, ela vai em direção à eminência lá na frente. O que significa isso? Que a gente está fazendo um estiramento incrível dos ligamentos e com a expectativa de uma remodelação mais significativa ainda. Então, quanto pior o prognóstico, mais a gente deve avançar, fazer uma mega sobrecorreção. Porém, tem 2 detalhes importantes. Número 1, você não deve fazer isso quando você tem pouca experiência. Então, você deve começar de leve. Leva o paciente no primeiro mês em classe 1. Espera o paciente acostumar. Depois você leva para topo a topo. E dependendo do caso, você pode até cruzar um pouquinho. Número 2, se for uma paciente do sexo feminino, adolescente e que o prognóstico facial não muito bom, ou seja, pacientes verticais, eles tendem a responder pior aos protratores mandibulares. Significa que quando você coloca o protrator, a maioria dos casos a face fica mais bonita. Mas se o paciente que ele começa a tender a ser mais dólico, a face fica mais feia. Então, se a paciente olhar no espelho e achar que ficou feio, ela fica frustrada. E você não deve perder o paciente nesse momento. Você não deve fazer uma superativação se você percebeu que a paciente ficou frustrada. Você deve voltar atrás um pouquinho, coloca em classe 1, deixa passar um mês, depois ativa só um pouquinho, mais um mês e assim por diante, vai fazendo gradativamente. Os resultados de avanços diretos são melhores do que avanços paulatinos, tá? Isso a literatura mostra. Não dá tempo da gente falar sobre tantas nuances assim. Mas nós precisamos respeitar o limite do paciente e o limite do profissional, o conhecimento clínico do profissional dessa temática. Então, quando ele ainda não tem tanto domínio, é melhor ir mais brando, mas sabendo que o avanço total te dá uma resposta facial melhor. Isso é importante. Ótimo. Ótimo, Anderson. Eu vou só parar compartilhamento de tela agora, ok? Eu agradeço todo mundo, agradeço você, Carlos. Acho extremamente divertido dar aula. Adoro fazer parte do time de vocês. Vocês são sempre tão cordiais comigo. E estamos sempre dispostos para brincar. Parabéns, viu, Djalma? Puxa vida, cara. Eu falando desse nível de tecnologia, você é o primeiro que aparece na sala hoje. Olha, sinceramente, se você tivesse aqui, eu te dava um beijão, viu? Se você deixasse. Se você deixasse. Pô, sinceramente, você é um exemplo para mim, viu? Ó. Valeu, gente. Eu acho que a parte mais legal é exatamente isso. A gente tem um grupo, eu sempre falo para vocês, é um grupo super diferenciado. É muito divertido estar trabalhando com esse grupo, é muito divertido estar encontrando vocês e poder participar de eventos como esse. Adorei a aula, Anderson, tá perfeito. Aliás, depois eu vou te passar o print dos bate-papos, só elogios, só elogios. Gente, lembra que quem tiver maiores informações, o Anderson tem o grupo, a comunicação dele pelo Instagram, tem o telefone também que você pode pedir para os nossos consultores. E o mais importante, gente, Fabião, que lareira bonita, mas tudo bem. Mas o importante, gente, como eu falei sempre, é a gente poder se divertir, ok? E, de novo, para a gente terminar, uma salva de palmas virtual para o nosso Anderson. Obrigado a todo mundo, saudade de vocês. Adoro esse... Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço, Anderson. Parabéns, meu. Foi muito legal. Programando. E curtindo um friozinho aqui, ó. Tomar um vinho, meu. Agora é hora de tomar vinho. Vem tomar um vinho. Valeu. Até semana que vem, então. Valeu. Parabéns. Parabéns. Parabéns.